O martelo do juiz desabou como um raio no céu de Lisboa, rasgando o silêncio opressivo do tribunal. Todos os olhos se voltaram para Afonso, o sobrinho de 30 anos cujos segredos acabavam de ser expostos em uma carta póstuma do tio Ricardo, lida em voz alta perante a família dividida. Eu deixo tudo para Afonso, não por pena de sua vida escondida nas sombras da vergonha, mas porque ele é o único que entende o que significa amar contra o mundo, proclamou o juiz, e o caos irrompeu como ondas do Tejo em maré alta. Afonso sentiu o chão sumir sob seus pés. Ele, o arquiteto discreto que passava dias rabiscando projetos de casas antigas em Alfama, agora era o centro de uma furacão familiar. Sua mãe, Isabel, uma viúva devota de 70 anos com o rosário sempre entre os dedos, desabou na cadeira, murmurando preces contra o pecado que seu irmão Ricardo havia abençoado em testamento. Ao lado dela, o primo Miguel, herdeiro putativo com olhos frios de advogado ambicioso, cerrou os punhos, sua voz ecoando como um eco distante: isso é uma farsa. O tio estava senil, influenciado por mentiras. Mas Afonso, com o coração batendo como o sino da sé de Lisboa ao amanhecer, sabia que a verdade era mais profunda, um abismo de amores reprimidos que ligava gerações inteiras. O tribunal, com suas paredes de azulejos frios e o cheiro de papel velho misturado ao sal do rio próximo, parecia encolher ao redor deles. Fora dali, Lisboa pulsava indiferente, o elétrico 28 rangendo pelas colinas, vendedores de pastéis de nata gritando nas ruas estreitas, turistas rindo sob o sol dourado de outono. Mas dentro, o ar era denso de acusações não ditas. Isabel ergueu-se tremendo, apontando o dedo ossudo para o filho: como você pôde esconder isso de nós? Seu tio. Ele sabia. Ele aprovava essa abominação. Afonso engoliu em seco, os olhos castanhos fixos no chão de mármore rachado. Ele pensou em Duarte, o amor que esperava em silêncio no apartamento em Barro Alto, com suas janelas abertas para o fado melancólico das noites lisboetas. Duarte, o pintor de rua com mãos calejadas e um sorriso que iluminava as sombras da dúvida. Revelar aquilo agora seria como abrir as comportas de uma represa velha, inundando tudo. Miguel, com seu terno impecável e aliança de casamento reluzente, aproximou-se do juiz, sussurrando objeções furiosas. Ele era o pilar da família, o que havia cuidado de Ricardo nos últimos anos de doença, administrando as vinhas familiares em Douro com precisão cirúrgica. A herança, a casa senhorial em Sintra, as ações nas companhias de vinho do Porto, os terrenos que se estendiam como veias verdes pelo interior, era dele por direito, ele jurava. Meu tio era um homem de tradição, católico fervoroso. Ele não deixaria tudo para isso. O juiz, um homem idoso com barba grisalha e olhos cansados de ver famílias se desfazerem como tapeçarias antigas, balançou a cabeça. A carta é autêntica, datada e testemunhada. Há mais, Ricardo menciona uma verdade enterrada, que só Afonso pode desvendar. A audiência prossegue na próxima semana. Enquanto a multidão se dispersava, Afonso saiu para o pátio do tribunal, o sol de meio-dia batendo em seu rosto como uma carícia indesejada. Ele acendeu um cigarro, o fumo subindo em espirais preguiçosas, e ligou para Duarte. Eles sabem agora tudo. Do outro lado da linha, a voz de Duarte veio como um bálsamo, rouca e urgente: volte para casa, amor. Nós enfrentamos isso juntos, como sempre. Mas Afonso duvidava. Sua família, enraizada nas tradições portuguesas de festas de São João e missas ao domingo, via o amor dele como uma heresia, um desvio que manchava o nome dos Oliveira. Ricardo, o tio excêntrico que viajava pelo mundo cultando arte moderna e bebendo vinhos espanhóis em segredo, havia sido o único farol. Agora, morto de um ataque cardíaco aos 75, ele jogara Afonso no centro da tempestade. Naquela noite, em seu apartamento apertado no chiado, com paredes cobertas de esboços de fachadas mouriscas e o aroma de café forte pairando no ar, Afonso e Duarte se abraçaram sob a luz amarelada de uma lâmpada antiga. Duarte, com seus cabelos negros bagunçados e tatuagens desbotadas nos braços, símbolos de rebelião de uma juventude em Porto, traçou os contornos do rosto de Afonso com os dedos. Conte-me tudo, pediu ele, os olhos verdes brilhando como o mar da costa da Caparica em dia claro. Afonso falou da carta, das palavras cortantes da mãe, do ódio velado de Miguel. Eles acham que sou uma aberração. Que o tio me favoreceu por pena. Duarte riu baixinho, um som que ecoava como o violão de um fadista. Ou talvez porque ele via em você o que eles negam em si mesmos. Lembra da foto que encontramos na casa de Sintra? Aquela de dois homens nos anos 70, abraçados em uma praia do Algarve. A memória acertou Afonso como uma lufada de vento atlântico. Durante uma visita a Ricardo, meses antes da morte, eles haviam remexido em caixas poeirentas no sótão da mansão. Entre cartas amareladas e vinis de Amália Rodrigues, uma fotografia em sépia, dois jovens, um deles Ricardo, magro e de olhos intensos, com um homem desconhecido, ambos rindo com as ondas lambendo seus pés.
Meu primeiro amor, dissera Ricardo na época, com um sorriso triste. Perdido para a ditadura, para o medo. Mas nunca esquecido. Afonso sentira um arrepio então, reconhecendo o eco de sua própria vida. Agora, com a herança em jogo, aquela foto ganhava peso de segredo familiar. Dias se passaram em uma névoa de reuniões com advogados e olhares acusadores nos cafés de Lisboa. Isabel ligava incessantemente, alternando entre súplicas e maldições. Volta à igreja, filho. Deus perdoa, mas a família não. Miguel, por sua vez, enviava e-mails frios, listando provas de que Ricardo estava delirante nos dias finais. Afonso ignorava, mergulhando no trabalho, restaurando a fachada de um convento em Belém, traçando linhas que curavam feridas antigas da cidade. Mas à noite, os pesadelos vinham, visões de Ricardo jovem, fugindo de olhares hostis nas ruas de Lisboa sob Salazar, o amor proibido engolido pelo silêncio. Foi numa tarde chuvosa, com o céu de Lisboa cinzento como chumbo, que Afonso recebeu a convocação para a casa de Sintra. Miguel o esperava na entrada da mansão, os portões de ferro rangendo como dentes cerrados. Venha ver por si mesmo, disse o primo, a voz gotejando veneno. Talvez isso convença o juiz de que você não merece nada. Dentro, o ar era úmido, cheirando a mofo e jasmim selvagem. Eles subiram ao sótão, onde caixas aguardavam abertas. Miguel atirou uma pilha de cartas no colo de Afonso. Leia. Seu tio era um mentiroso, um fraco que se escondeu atrás de segredos sujos. As cartas eram de um homem chamado João, escritas em tinta desbotada de 1972. Meu Ricardo, as noites sem você são vazias como o Douro seco. Fuja comigo para a Espanha, onde possamos ser livres. Palavras de amor cru, desesperado, entremeadas com relatos de prisões de amigos homossexuais pela PID, a polícia secreta. Afonso leu, o coração apertado, vendo nelas o reflexo de suas próprias noites com Duarte, sussurrando promessas contra o preconceito que ainda pairava como névoa sobre Portugal, mesmo após a Revolução dos Cravos. Miguel observava, os lábios torcidos. Vê. Ele era doente. E você, seguindo os mesmos passos. Isso mancha todos nós. Mas Afonso ergueu os olhos, uma faísca de raiva acendendo. Mancha. Ou liberta. Tio Ricardo viveu com medo, mas morreu deixando a verdade brilhar. E você, Miguel? O que esconde por trás dessa fachada perfeita? O primo empalideceu, recuando como se atingido. Naquele instante, Afonso percebeu o tremor em suas mãos, não de fúria, mas de algo mais profundo, um segredo próprio. A chuva batia nas vidraças, um ritmo insistente, enquanto os dois homens se encaravam no sótão escuro, o fantasma de Ricardo pairando entre eles. Afonso saiu de Sintra com as cartas na bolsa, o peso delas como âncoras. De volta a Lisboa, ele as mostrou a Duarte, que as leu à luz de velas, os olhos úmidos. Isso explica tudo. Seu tio não te escolheu por acaso. Ele viu em você a chance de consertar o que foi quebrado. Eles caminharam pelo bairro alto naquela noite, as ruas vivas com o burburinho de bares e risadas, bandeiras arco-íris tremulando em janelas como lembretes de lutas vencidas. Duarte parou sob um poste de luz, puxando Afonso para um beijo breve, urgente. Não deixe eles te definirem. Nós somos mais fortes que isso. A semana da audiência final chegou como uma onda inevitável. O tribunal estava ainda mais lotado, com primos distantes e tias devotas enchendo os bancos de madeira rangente. Isabel sentou-se na primeira fila, o véu negro de luto contrastando com seu rosto pálido. Miguel, ao lado do seu advogado, exibia um sorriso confiante, mas Afonso notou as olheiras profundas, o jeito como ele evitava o olhar da esposa, sentada discretamente atrás. O juiz entrou, o martelo e quando novamente, e a leitura recomeçou. Além da herança material, leu o oficial, Ricardo Oliveira deixa para Afonso a responsabilidade de preservar a memória de João Mendes, seu companheiro de vida, enterrado em segredo no cemitério de Sintra. Um murmúrio de choque varreu a sala. Isabel levou a mão à boca, lágrimas escorrendo. Meu irmão. Com um homem. Miguel se levantou, furioso. Isso é calúnia. Provas. Afonso, com voz firme pela primeira vez, ergueu-se. As cartas. As fotos. E mais, o testamento menciona um diário, escondido na casa. Ele entregou o volume encadernado em couro, páginas amareladas cheias de entradas datadas. O juiz folheou, assentindo. Autêntico. Ricardo descreve aqui anos de amor escondido, perseguições, e como, no leito de morte, viu em Afonso o herdeiro não só de bens, mas de coragem. O caos explodiu. Tias gritavam, primos cochichavam, mas Afonso continuou, a voz ganhando força como o vento do oceano. Tio Ricardo não era fraco.
Ele sobreviveu a uma era de ódio, amou apesar de tudo, e escolheu-me dar não piedade, mas um legado. Para que eu, e todos nós, possamos viver sem máscaras. Seus olhos encontraram os de Miguel, e ali, no silêncio que se seguiu, o primo baixou a cabeça. Eu entendo, murmurou ele, tão baixo que só Afonso ouviu. Minha irmã. Ela não sabe, mas eu sinto o mesmo. Por um colega de escritório. É por isso que dói tanto. O juiz bateu o martelo pela última vez. A herança é de Afonso Oliveira. Mas surgir mediação familiar. Segredos enterrados só envenenam. A sala esvaziou devagar, como água de um copo tombado. Isabel aproximou-se do filho, hesitante, tocando seu braço. Eu errei, meu menino. Seu tio me ensinou, mesmo na morte, que o amor é amor, não importa a forma. Lágrimas misturaram-se em um abraço apertado, o primeiro em anos sem tensão. Fora do tribunal, sob o sol que rompia as nuvens, Afonso encontrou Duarte esperando, com um buquê de flores silvestres colhidas em Monsanto. Acabou? Perguntou Duarte, o sorriso iluminando o rosto. Não acabou. Começa agora. Eles caminharam de mãos dadas pela baixa, o elétrico passando ao lado, Lisboa os acolhendo como uma velha amiga. Atrás, Miguel observava de longe, um peso saindo dos ombros, pronto para sua própria revelação. A herança não era de ouro ou terra, mas de verdades libertadoras, tecidas no tecido da família como fios invisíveis de um bordado antigo. Mas a história não terminava ali. Semanas depois, em uma reunião na casa de Sintra, com o ar perfumado de laranjeiras florescendo, Afonso descobriu mais. O diário de Ricardo revelava não só o amor por João, mas uma traição familiar. Miguel, na juventude, havia delatado um tio distante por ser gay, durante os anos sombrios pós-revolução, por ciúmes de uma herança menor. Eu fiz isso por medo, confessou Miguel naquela noite, a voz quebrada, a esposa ao lado, segurando sua mão em silêncio solidário. Mas vendo você, Afonso, enfrentando o que eu fugi. Me fez ver que o ódio é o verdadeiro ladrão. Isabel, com olhos suavizados pela graça da idade, preparou uma ceia de bacalhau à brás, as mãos trêmulas mas firmes. Vamos reconstruir, não por bens, mas por laços. Duarte, integrado agora como um Oliveira honorário, ergueu uma taça de vinho do Douro. Pelo amor que vence tribunais e tempos. Risadas ecoaram pela mansão, misturando-se ao canto dos grilos, enquanto Afonso traçava planos, transformar parte da propriedade em um centro para jovens LGBTQ+, em Portugal, um farol contra as sombras persistentes do preconceito rural. Um ano se passou, e Lisboa mudou sutilmente. Afonso e Duarte casaram-se em uma cerimônia simples no Jardim da Estrela, com azulejos brilhando ao sol e fado suave ao fundo. A família compareceu toda, Miguel trazendo sua própria verdade à luz, encontrando apoio em uma comunidade que ele outrora temera. As vinhas em Douro floresceram como nunca, simbolizando o renascimento. E em noites quietas, Afonso lia as cartas de João para Duarte, sussurrando, nós somos a continuação deles. O amor que eles sonharam. Assim, o que começou em um tribunal como uma disputa amarga transformou-se em uma tapeçaria de redenção, tecida com fios de coragem, perdão e o eterno pulsar do coração humano.